Olha aqui, 1.192 páginas. Você já viu algo mais Dionísio do que o cara que está nessa capa desse livro? De onde vêm as palavras Origens e Curiosidades do Português? Primeira edição, revista e ampliada, Dionísio da Silva. 70 anos da editora Almedina, a mesma que lançou meu livro Neumann em Entrevista. 70 anos do Grupo Almedina. E agora no Brasil, lançando o livro do Dionísio, que é um campeão de audiência. Parabéns, Dionísio. Estamos aqui para saber de onde vêm as palavras. Vem aqui. E você que está aí me acompanhando, muito obrigado, hein? Fique firme, nós precisamos resistir. E resistir é comigo e é com você. Nós não caímos nessa lorota aí de polarização, não. Nós queremos a terceira via mesmo, porque nós precisamos da terceira via. E você, se gostar de terceira via, se gostar de opção entre Lula e Bolsonaro, você siga o meu canal. Meu canal é independente, não segue governo, não tem nada a ver com oposição, não tem partido político, não é de esquerda nem de direita. É um canal que segue a verdade, que busca a verdade, né? Pois é, por exemplo, olha, se fosse o Bolsonaro o personagem desse encontro, ele já diria que, olha, temos aqui um casamento, um namoro, um noivado, sei lá. Mas nem o Lula, nem o Fernando Henrique Cardoso têm essa propensão, digamos assim, às metáforas homoeróticas, né? Ao contrário. Mas quero dizer o seguinte, o Fernando Henrique se entregou, né? Foi almoçar com o Lula, no momento em que se divide o país inteiro, nessa polarização absurda e estúpida entre Bolsonaro e Lula. Não adianta ele vir com explicação, que não tem nada com isso, que ele apoiará o candidato do PSDB. Do jeito que ele está se comportando, indo se encontrar com o Lula, prestigiando o Lula, primeiro ele confirma toda uma narrativa que vem lá do tempo que eu cobri o sindicato dos metalúrgicos do ABC, de São Bernardo do Campo e Diadema, hoje do ABC, que o Lula era presidente, de que o Lula era presidente. Pois é. O Lula apoiou a primeira candidatura do Fernando Henrique ao Senado e o Fernando Henrique perdeu para o Montoro, mas o Montoro foi ser governador e o Fernando Henrique assumiu o Senado. De outro jeito, ele não teria assumido, e com o apoio do Lula. E durante todo esse tempo, eles dois passearam ali praticamente, eu não digo de mãos dadas para não ficar parecendo bolsonarista aí, homoerótico, né? Não, mas passearam, digamos, lado a lado. Eu sempre desconfiei muito de que, por exemplo, quando o Fernando Henrique saiu do seu segundo mandato, foi um erro grave ter apoiado a reeleição como ele apoiou, para ele mesmo. Ele podia até ter apoiado a reeleição, mas que ele não fosse o usuário dessa conquista, entre aspas, né? Desse absurdo, que agora até ele, que ele não está mais na jogada, né, está criticando. Agora, Fernando Henrique não toma jeito, precisava ir almoçar com Lula, faz falta a biografia dele ir almoçar com Lula. O presidente do PSDB, o deputado Bruno Araújo, lá de Pernambuco, o voto definitivo pelo impeachment de Dilma, deu uma explicação, reafirmo para evitar más interpretações, o PSDB deve lançar candidato e o apoiarei, disse Fernando Henrique. E o presidente do PSDB se baseou nessa mentira, isso é uma mentira. E depois, quem é que está interessado? Quem está interessado no candidato que Fernando Henrique aprova? Fernando Henrique pensa que ele vai num restaurante e as pessoas o tratam bem, melhor ainda, depois que o absurdo que é o Bolsonaro na presidência, e isso aí pode levá-lo a uma disputa eleitoral. Pode não, senhor Fernando Henrique. Professor, pode não. O seu prestígio é muito, muito baixo. Sabe por quê? Porque disputou a reeleição, porque é acusado de ter comprado a reeleição no Congresso e nunca apresentou uma prova definitiva, decisiva, de que não fez esse gesto, digamos, antirrepublicano, para usar uma terminologia, né? Olha, esse encontro foi patrocinado pelo Nelson Jobim. Nelson Jobim não toma jeito, né? Não toma jeito, ele quer salvar a reputação do Lula e com isso ele joga a reputação do Fernando Henrique no lixo. Agora, o Lula
o Lula tem substância eleitoral ainda, por incrível que pareça. Está aí sendo o único que disputa aí com o Bolsonaro aí na possibilidade de um segundo turno em 2022, né? O Bruno fez um apelo para o partido evitar passar sinais trocados a seus eleitores. O Bruno, desculpe, querido, você é uma bela figura, mas não tem força para enfrentar uma maré não vou te falar, de material orgânico como essa que é produzida por esse encontro, patrocinado pela pessoa certa, Nelson Jobim. Nelson Jobim foi ministro da Justiça do Lula e foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Oi, voltou, quer dizer, é uma pessoa sem moral nenhuma, né? Participou de todos os conchaves políticos que você pode imaginar. Lamentável, Fernando Henrique Cardoso, lamentável. Estava jogando a própria biografia. O cara que criou o plano real, o cara que acabou com a inflação no Brasil, a lei, né, de probidade administrativa, né, a lei de responsabilidade fiscal. Esse cara está jogando tudo numa jogada política que eu vou lhe contar. É chamado drible no meio a caneta, o drible no meio das pernas, né? Bom, mas o assunto dessa semana, evidentemente, foi a CPI da Covid no Senado, né? A CPI da Covid no Senado já tem 2 culpados. Um culpado é o Fábio Weingarten, que foi secretário de comunicação do governo Bolsonaro. Por quê? Porque o Fábio Weingarten não foi preso. O relator Renan Calheiros pediu a prisão dele, mas o presidente, o Omar Aziz, não autorizou a prisão. Então, o que é que aconteceu? Fizeram aí meio acordo, e aí mandaram as mentiras, as patranhas que ele contou para o Ministério Público. É mesmo que mandar para ninguém, porque o Ministério Público Federal é chefiado pelo maior passador de pano do Bolsonaro no Brasil, que é o Augusto Aras. De qualquer maneira, está sendo feito o que se espera de uma CPI. De uma CPI só se espera que ela investigue e que passe as investigações para o Ministério Público aprofundar. E agora vai aparecer o segundo culpado, que é o Eduardo Pazuello, que eu chamo de Pesadelo, que, segundo o antagonista, já publicou, citando os 2 culpados, também vai ter o mesmo destino, né? O Renan Calheiros, só o Renan constatou 14, depois 15 mentiras óbvias no depoimento absurdo, em que foi usado um truque, né? O Pazuello, vulgo Pesadelo, foi ao Supremo. O Lewandowski, nomeado pelo Lula para fazer o serviço do PT, fez um servicinho para o Bolsonaro para provar que o bolsolulismo está em plena ação. O que é que ele fez? Deu ao Pazuello o privilégio do silêncio, né? Não precisar criar provas contra si mesmo. Mas advertiu, é obrigado a contar a verdade sobre terceiros. Contou? Não contou, mas isso é um truque. Eu vou investigar esse truque, vou ver como é que a CPI recebeu, entrevistando o relator da CPI, o senador Renan Calheiros, que é o personagem, o protagonista do Neumann Entrevista desta semana. Então, no sábado, por volta de 12:30, você vai ter o vídeo da entrevista que eu faço nesta semana com o Renan Calheiros, né? A Thaís Oyama, que escreveu aquele livro Tormenta, sobre campanha e começo do governo Bolsonaro, escreveu na sua coluna da UOL que a CPI, sem fazer a lição de casa, a CPI corre o risco de dar um presente a Bolsonaro. Segundo ela, Pazuello mentiu descaradamente, tergiversou, trafegou à vontade pelo terreno das meias-verdades, mas só pôde fazer isso graças ao despreparo das excelências que o interrogavam. E aí terminou dizendo o seguinte: como diz um veterano de CPIs em Brasília, em vez de merecida punição, os parlamentares podem acabar por dar a Jair Bolsonaro um discurso de que foi investigado durante meses por uma CPI de oposição e natureza política e que essa CPI nenhuma prova produziu contra ele. Não será verdade, mas não será a primeira mentira que o Bolsonaro vai contar na vida, né? Vou perguntar ao Renan, na entrevista, sobre isso, né? O Bolsonaro continua
fazendo campanha para a cloroquina, fez na live de quinta-feira e continua apostando na figura de pária internacional. Acredita que ele não participou da cúpula global de saúde do grupo G20, que começou na sexta-feira, hoje, dia 21, e o Brasil foi para o fim da fila de oradores, desinteresse confirmado no depoimento de Pazuello, uma vez que a audiência por semana, aliás, eu acho que o Pazuello confirmou o desinteresse do Bolsonaro na pandemia, ao dizer que ele tinha uma reunião. Ele era ministro da Saúde, nomeado pelo Bolsonaro para fazer a sua vontade, e aparecia uma vez por semana no Palácio para conversar com o presidente. Ou seja, Bolsonaro sempre vagou e andou, vagou e andou para a CPI, para a Covid, para a vacina. E eu também vou perguntar ao Renan Calheiros sobre isso. A revista Cruzoé descobriu também que apareceram mais 850 milhões de reais pagos via tratoraço, bolsolano, no chamado orçamento clandestino. Agora, o esquema de pagamento de emendas pelo governo Bolsonaro em troca de apoio no Congresso já custou quase 4 bilhões de reais aos cofres públicos. Corrupção é pouco para definir isso, né? Bom, tem também aí a corrupção evidente no caso do Ricardo Salles, que o Bolsonaro, nessa live de que eu falei, chamou de um ministro excepcional. Agora, não é o que os americanos acham. Os americanos é que descobriram a madeira ilegal, ilícita, que foi para os Estados Unidos, estão tentando devolvê-la ao Brasil, denunciaram ao Brasil, e aí a Polícia Federal foi e investigou. É uma homenagem ao Alexandre Saraiva, o diretor da Polícia Federal no Amazonas, que entregou pela primeira vez a marginalidade, o banditismo, a corrupção do ministro do Mau Ambiente, Ricardo Salles. Aí o Bolsonaro, passando o seu aval, avalizando, disse que não, isso é uma coisa do Ministério Público, que está cheio de procuradores que são ambientalistas disfarçados. Nem passou pelo Ministério Público. O Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo que autorizou a operação, passou por cima do Ministério Público, e o Ministério Público só vai tomar conhecimento dela depois que a Polícia Federal apresentar o resultado dos mandados de busca e apreensão. Senão, não teria ido, porque eu já disse aqui que o Augusto Aras só faz o que o Bolsonaro quer. E o que o Bolsonaro gosta, né? Nessa área da corrupção também atua o Carlos Bolsonaro, né? Uma licitação para aquisição de uma ferramenta de espionagem expôs a disputa entre o alto comando militar e o vereador carioca Carlos Bolsonaro, filho 02 do presidente. Diferentemente de editais semelhantes ocorridos em outras ocasiões, desta vez órgãos oficiais de investigação que seriam beneficiados passaram ao largo, como, por exemplo, o Gabinete de Segurança Institucional, do qual o general Augusto Heleno virou um figurante da família, né? Pois bem, após um dia de silêncio, o Bolsonaro saiu em defesa do Ricardo Salles, que é outra figura excepcional realmente em matéria de corrupção. E a respeito desse assunto, o jornal onde eu trabalho, o Jornal Estado de São Paulo, publicou um editorial chamado Caso de Polícia, que começa dizendo que o escândalo se soma às denúncias, aliás, que termina, é o último parágrafo, eu vou ler para vocês, as denúncias do que eu citei aqui, o delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, sobre o suposto envolvimento do ministro Salles em ações para causar obstáculos à investigação de crimes ambientais. O ministro, que já devia explicações a respeito dos seguidos recordes de desmatamento, agora terá que esclarecer como uma importante norma em vigor, havia 9 anos, foi modificada numa singela canetada. Pois então, eu quero, além de dizer que, além do Renan Calheiros, no Neumann Entrevista, neste fim de semana, nós teremos um Dois Dedos de Prosa com o grande artista do interior da Paraíba, o grande humorista, o grande poeta, Gessier Quirino.
nessa entrevista, ele vai explicar que história é essa de Gessia, que nome é esse. Eu vou explicar o meu Neumann e ele, em contrapartida, vai ter que explicar esse nome dele. Não perca que você vai rolar de rir. O momento é para isso, é você desopilar um pouquinho, né? Para começar, para terminar aí o domingo em excelente prática da gargalhada, né? Bom fim de semana para você. Volto amanhã com a entrevista do Renan, domingo com Dois Dedos de Prosa com Gessia Querido, e aí segunda-feira estaremos aqui no nosso vídeo diário sobre a política, sem direita, sem esquerda, a política sem outro lado que não seja o lado do cidadão, o lado do povo. Direto ao assunto. Só a verdade salvará as nossas vidas.